Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje eu venho para mais um encontro da nossa série sobre ensino religioso. E qual será o tema de nossa aula de hoje? Como há na tela, vamos ver o nosso tema: a coexistência e o diálogo interreligioso. Chamo a atenção para essas três palavras: coexistência, diálogo, interreligioso. Então, vamos aprender hoje, discutir, conversar um pouco sobre o diálogo interreligioso, o diálogo com aquele que professa uma fé diferente da minha, com aquele que tem uma filosofia diferente da minha. Então, a coexistência, o respeito. E para isso, nós temos um pensamento norteador. Vamos lá. Como há na tela, nós temos a seguinte questão: o amor não pode coexistir com o temor. Sêneca. Vejam que na tela deixei bem destaque a palavra coexistir, o verbo coexistir. Então, justamente, diálogo, respeito, coexistência. Vamos lá. Adiante, nós temos aqui o nosso objetivo geral. A nossa aula tem um objetivo geral. E qual é? Reconhecer e valorizar a coexistência das diversas crenças religiosas e filosofias de vida, como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão: reconhecer e valorizar, certo? A coexistência, o respeito à crença do outro. Então é justamente isso que nós hoje vamos propor aqui nessa discussão, que é justamente o quê? A dignidade humana perpassa a questão do respeito, respeito à diferença, respeito àquele que professa, que tem uma fé diferente da minha. Vamos adiante aqui, vamos adiante. Como há na tela, nós temos a seguinte questão: diálogo interreligioso. Vejam só, eu comecei falando em diálogo interreligioso, mas o que é isso na prática? Vejam, como há na tela, nós temos a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a busca pela supremacia mundial e, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, procurando evitar conflitos com motivação religiosa. Vejam só, cortando para mim, é justamente essa questão: evitar supremacia, achar que só nós temos a verdade. Então é respeitar o outro, respeitar aquele que professa, que pensa diferente de mim, que tem uma fé diferente da minha. Então é o diálogo interreligioso. Para você, estudante, entender a questão do respeito e o respeito interreligioso. Vamos adiante, vamos adiante. Como há na tela, nós temos uma fotografia. Esta fotografia mostra justamente o quê? Membros, líderes de diferentes tradições religiosas. Vejam só, nós temos as mais diversas religiões aí apresentadas, certo? Então são membros que professam fé diferente, que professam pensamentos diferentes, crenças diferentes, e estão no quê? Uma coexistência, em um diálogo. Nesta fotografia, eu gostaria que convido, aliás, vocês, estudantes, para meditarem sobre ela e observar justamente o diálogo, Cada um tem a sua tradição religiosa, cada um tem a sua fé, mas estão em diálogo. Estão aqui justamente nessa questão interreligiosa. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão: o diálogo interreligioso é um dos grandes desafios da era da globalização, momento em que as mais diferentes culturas se encontram. Vejam só, olhem aí em vermelho, o diálogo interreligioso é um dos grandes desafios da era da globalização. É um desafio, não impossível. No segundo ponto, nós temos, considerando que a paz, nesse caso a paz mundial entre as nações, preza e perpassa pelo respeito
entre as diversas culturas e religiões existentes no mundo. Vejam só, cortando para mim, justamente todas essas palavras que eu acabei de professar, elas falam em quê? Respeito, coexistência, a diferença, respeitar o diferente. Isso é super importante para nós. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão. Vamos lá aqui. É essa questão que eu falo justamente, esse respeito ao diferente. E esse respeito ao diferente, você, estudante, deve iniciar também em sua escola, em sua comunidade religiosa, na rua em que você mora. Então, a coexistência, essa questão, diálogo interreligioso, essa fotografia e o pensamento que eu trouxe, norteadores de hoje, mostram justamente o quê? Essa união, esse diálogo, essa capacidade de dialogar com o diferente. Fica aí uma reflexão. Será que você, estudante, será que eu também, será que nós temos a capacidade de dialogar com aquele que professa uma fé, um pensamento diferente do meu e do seu? Então, esse daqui é um dos objetivos de nossa aula, certo? O treino para essa questão do diálogo com o diferente. Muitas vezes é fácil a gente dialogar com aquele que pensa relativamente igual a nós. Mas será que dialogar com o diferente é fácil? Então, estudantes, como há na tela, nós estamos vendo o quê? Membros de tradições religiosas diferentes. Isso vai lembrar justamente o objetivo de nossa aula. Qual é? É o diálogo, a coexistência com tradições religiosas e filosofias diferentes. Então, convido a vocês, mais uma vez, a fixarem um olhar nesta fotografia. Vamos lá, mais uma vez, olhando para a fotografia fixamente, nós temos o seguinte, vejam aí, observe, analise os membros de tradições religiosas diferentes. Vamos adiante aqui. Na tela, nós temos a seguinte questão. Escutem bem, o diálogo interreligioso é um dos grandes desafios da era da globalização, momento em que as mais diferentes culturas se encontram. Vejam só, olha aí, mais uma vez, o diálogo interreligioso é um dos grandes desafios da era da globalização. É um desafio, falei desafio, e não impossível. No segundo ponto, nós temos, considerando que a paz mundial entre as nações perpassa pelo respeito entre as diferentes culturas, as diversas culturas e religiões existentes no mundo. Cortando para mim, nós temos mais uma vez essa questão de que respeito, coexistência, cultura, isso é importante para você meditar. Vamos adiante. Olha aí, mais uma vez eu tenho uma metáfora, nós temos aí uma charge, justamente mostrando o quê? O mapa mundi, certo? Todos os países, voltando para o slide, fixando seu olhar para este desenho, nós temos o quê? O mundo e os símbolos de diferentes tradições religiosas. Então, é importante observar, sempre nessa tecla, respeito, coexistência, respeito ao diferente. Vamos adiante. Olhem só, leiam o que há na tela. O diálogo entre as diversas correntes religiosas é fundamental para o futuro da humanidade. Cortando para mim, nós temos a seguinte questão. O diálogo, olha aí, o diálogo é fundamental. Sempre voltando ao título, ao objetivo de nossa aula. É o diálogo interreligioso. Vamos adiante aqui. Olhando para a tela, olhem só essa curiosidade que eu trouxe. Você sabia? Na década de 60, a Igreja Católica Romana iniciou uma política de diálogo interreligioso através de iniciativas como o Vaticano II, que foi 62 a 65. Então, veja só, justamente é promover o diálogo entre as diferentes tradições religiosas. Isso é importante. E é importante para você, estudante, em sua casa,
em sua escola, em sua comunidade, seja ela qual for, estudantil, esportiva, sempre ter o diálogo com aquele que pensa diferente. No nosso caso, é justamente o respeito com aquele que professa uma fé diferente da minha, da sua. Será que nós temos essa capacidade? Temos sim. Vamos adiante. Olha aí na tela, mais uma vez, olha aí a palavra coexistir. Veja, coexistir com 3 símbolos religiosos. Então aqui nós temos o Islã, o cristianismo, o judaísmo. Então é importante observar a lua, que vai lembrar o islamismo, a estrela, o judaísmo, e a cruz, o cristianismo. Coexistir. Coexistir. Claro que essa coexistência deve-se a todas as tradições religiosas. Todas, não apenas a essas 3. Todas as diferentes tradições religiosas. Vamos adiante. Olhem só, princípios para o diálogo interreligioso. Vou agora apresentar a vocês princípios para esse diálogo interreligioso. Vamos lá aqui? Na tela, mais uma vez, trago, olha aí, uma fotografia de 2 membros, no caso, de tradições diferentes. Nós temos uma freira católica abraçando um membro de uma religião de matriz africana. E é importante lembrar que as religiões de matriz africana, elas sofrem muito a questão do quê? Do preconceito. Então é importante o respeito. Essa fotografia, essa foto, certo? Gostaria que você, estudante, fixasse bem o olhar nela, certo? Justamente para refletir essa capacidade de dialogar com o diferente. Vamos lá aqui. Mas quais são os princípios? Prestem bem atenção. Entre 6 a 9 de setembro de 2003, um encontro internacional de teólogos pluralistas e estudiosos da religião reuniu 35 especialistas em religião provindo da Ásia, Europa, Estados Unidos. Esse evento estabeleceu 8 princípios de convívio. Vamos conhecer esses 8 princípios de convívio. E é importante sempre lembrar de que, minha gente, o respeito ao diferente. Vamos conhecer esses 8 princípios? Vamos lá aqui. Olhando para a tela, nós temos o seguinte. Nesse encontro, os participantes estabeleceram princípios, como nós veremos agora, para o diálogo interreligioso. E outra coisa importante em uma nota de imprensa, e saiu no dia 10 de setembro de 2003. Então, vejam só, princípios, vamos conhecê-los. Vamos lá aqui, na tela, nós temos a seguinte questão. Qual o primeiro princípio? O diálogo e o compromisso interreligioso, certo? Devem ser a forma pela qual as religiões se relacionam entre si, uma necessidade primordial para as religiões é a de curar os antagonismos entre elas. Ou seja, justamente nesse encontro buscou-se o quê? Tentar curar o antagonismo, certo? Que existe entre essas religiões. As diferenças, é aquela questão, cortando para mim, é essa questão. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, mas eu tenho que respeitar você. Isso é importantíssimo. Segundo ponto, olhando para a tela, vamos para o segundo princípio. Qual será este segundo princípio? Na tela, nós temos a seguinte questão. O diálogo deve envolver os urgentes problemas no mundo de hoje. Quais são? Incluindo a guerra, a violência, a pobreza, a devastação ambiental, a injustiça de gênero e a violação dos direitos humanos. Olhem aí o discurso, olha aqui essa questão da coexistência, do diálogo. Vamos lá aqui. O terceiro, veja só, antes de irmos para o terceiro, gostaria que vocês refletissem nesta fotografia, esta foto que está na tela. Prestem bem atenção. Esta foto, ela nos traz justamente o seguinte, são relatos, aliás, são fotos que mostram o quê? Conflitos, e esses conflitos
muitas vezes, tem como base o quê? Esse antagonismo religioso. Então, é importante observar. Olhem aí, certo? Fixem seu olhar, né, nesses conflitos. Olha aqui, ainda nós temos aqui duas outras fotografias que eu gostaria de mostrar. O seguinte, são minorias, certo? Que foram excluídas, minorias religiosas. Lembrar que quando eu falo em minoria, e não estou falando em quantidade, certo? Estou falando justamente daqueles que estão à margem de uma questão social. Nós temos aqui uma fotografia que mostra justamente os cristãos, certo? De um lado, os cristãos que sofrendo preconceito no Oriente, e do outro nós temos justamente membros do Islã também sofrendo preconceito em outras terras. Então veja só, buscar a paz e a unidade. Vamos ver aqui, o terceiro princípio, qual é? Reivindicações de verdade absoluta podem ser facilmente exploradas para incitar o ódio e a violência religiosos. Ou seja, se eu acho que eu tenho a verdade absoluta, eu não tenho uma capacidade de dialogar, isso pode gerar ódio e violência. Então, evitar. Quarto princípio, as religiões do mundo afirmam uma realidade/verdade última que é conceitualizada de forma diferente. Ou seja, cada religião, cada tradição tem a sua verdade e ela tem que respeitar a verdade alheia, a do outro. Vamos ver. Olhem aqui, trouxe para vocês duas fotografias justamente de quê? De membros de tradições religiosas diferentes. Nós temos aqui, de um lado, nós temos uma fotografia de uma tradição de uma religião afro e a outra de origem indígena. É importante salientar, é importante observar o respeito às diversas tradições religiosas, sejam elas o quê? Minorias ou não. Vamos adiante aqui. Olhem, nós temos aqui o quinto princípio. Como há na tela, nós observamos a seguinte questão. Embora a realidade, verdade última, esteja além do alcance da completa compreensão humana, ela encontrou uma expressão em diversas formas nas religiões do mundo. É justamente aquilo, mais uma vez, que nós observamos. A verdade, certo? Que cada religião, que cada tradição busca. Vamos adiante. Sexto princípio. As grandes religiões do mundo, com seus diversos ensinamentos e práticas, constituem caminhos autênticos ao bem supremo. Elas são o quê? Caminhos para o bem supremo, cada uma. Então, é importante sempre salientar isso. No sétimo princípio, nós temos as religiões do mundo compartilham muitos valores essenciais. Vejam só, se elas compartilham valores essenciais, há algo que dá para justamente o quê? Dialogar. E quais são esses valores? Na tela nós temos o amor, a compaixão, a igualdade, a honestidade, o ideal de tratar os outros como nós queremos ser tratados. Então é importante observar isso. O oitavo princípio, nós temos: todas as pessoas têm liberdade de consciência e o direito de escolher sua própria fé. É a liberdade, é um princípio, a liberdade de escolher sua própria fé. Vamos adiante aqui. Eu trago para vocês uma outra fotografia. Veja aqui, mais uma vez, membros de tradições religiosas diferentes. E meditem, todos são seres humanos. Todos merecem o quê? Respeito à dignidade humana. Dignidade humana. Outra coisa importante, olhando para a tela, nós temos os riscos da falta do diálogo interreligioso. Mas qual será? Quais serão, aliás, os riscos da falta do diálogo interreligioso? Olhem só, na tela trago para vocês, mesmo no Brasil, onde a Constituição Federal garante o direito à liberdade de consciência e crença, as pessoas ainda são vítimas de preconceito religioso. Isso é lastimável. E essa intolerância religiosa se deve principalmente à falta de conhecimento sobre a crença do outro. Vejam só aqui, isso é lavrado pela Constituição.
Então, muitas vezes nós temos preconceito à religião, à tradição religiosa do outro, porque nós desconhecemos a tradição religiosa do outro e achamos que temos a verdade. E é importante bater sempre naquela tecla de nossa aula, coexistência, o diálogo interreligioso, saber respeitar o outro. Então é um risco para a paz, a falta de diálogo. E lembre-se, na Constituição Federal está lá. Todos nós temos o direito a ter a nossa fé, a professar a nossa fé. Vamos adiante. Olhem aí, infelizmente, 3 fotografias que mostram intolerância religiosa, falta de conhecimento da religião do outro. Nós temos aqui vândalos, de um lado, vândalos que entraram em uma igreja católica, destruíram símbolos. Nós temos no meio uma mulher muçulmana brasileira que no sudeste do Brasil sofreu preconceito, agressão física. E nós temos também, certo, a última fotografia que mostra justamente vândalos que entraram em um templo, de uma religião de matriz africana e destruíram. Então, são 3 fotografias que mostram justamente a intolerância, a falta de conhecimento da fé do outro, a falta de diálogo. Então é importante essa questão, conhecer a religião do outro, respeitá-la, mesmo que você não queira conhecer, ter o respeito. Vamos ver aqui. E os benefícios? Olhando para a tela, nós temos aqui os benefícios. Ao conhecer melhor as outras religiões, as pessoas acabam percebendo que, além das diferenças, existem semelhanças entre a maioria das crenças. Então é importante fixar bem o olhar no que está escrito aí. Existem semelhanças, certo? Então vamos ver, entre a maioria das crenças. Uma outra coisa importante é um contato amistoso, olha a palavra amistoso em destaque, entre os praticantes das várias correntes religiosas, pode evitar e até solucionar conflitos, minimizando vários problemas comuns na sociedade atual. Lembram quando eu falei? A questão do diálogo. Diálogo e respeito. Essas 2 palavras caminham juntas. Vamos ver adiante. Deve-se evitar. O que é que nós devemos evitar? Na tela nós temos o seguinte, o proselitismo. Aí, o que é o proselitismo? O que é esse proselitismo? Prestem bem atenção. É o intento, é o zelo, a diligência, o empenho de converter uma ou várias pessoas ou determinados grupos a uma determinada causa, ideia ou religião. Proselitismo é quando você, estudante, quando eu, certo? Nós queremos forçar, queremos converter alguém contra a sua vontade ou dizer que a religião de alguém, certo, é menor do que a minha. Então, proselitismo deve se evitar, porque, como eu já falei desde o início, cada um tem a sua fé e merece respeito. Vamos ver aqui. Olha uma fotografia. Eu gostaria que vocês fixassem bem o olhar. Celebração ecumênica. Ou seja, vejam aí, vários membros de tradições religiosas diferentes estão celebrando pontos em comum, não é isso? Um culto, certo? Um culto ecumênico. Isso foi na Paraíba, em 2019. Então é importante, olha aí o diálogo, olha aí. Mesmo que eu penso diferente de você me deve respeito e eu te devo respeito. Vamos adiante. Olhe para a tela, uma questão importantíssima. Na tela nós temos aqui alguns conflitos religiosos existentes no mundo. Então, na tela, vamos encontrar o quê? O Afeganistão, a Nigéria, o Iraque, Israel, Palestina, Sudão. Esses países, certo? Infelizmente, eles passam por questões de intolerância ao diálogo religioso e acabam em conflitos. Então, é importante evitar o conflito. Então, fixando o olhar mais uma vez na tela, vejam aí, justamente, olha aí, os países, esses países que perpassam. Então, são alguns conflitos religiosos mundiais. Justamente a dificuldade do diálogo. E nós temos a seguinte questão. Para encerrar nossa aula, nós temos algumas perguntas que eu gostaria que você, estudante, respondesse, levasse ao seu professor da escola e pense, reflita. Primeira pergunta, o que você entende por diálogo interreligioso? O que a Constituição Federal diz sobre a
tolerância e também a intolerância religiosa. Também é importante saber. Terceiro, o que é o proselitismo? Exemplifique esse proselitismo. Quarto, no Brasil, quais as tradições religiosas que mais sofrem preconceito? Quais são? E aqui nós temos, quinto, em sua comunidade, tanto escolar quanto a comunidade em que você mora, há conflitos religiosos e há também celebrações ecumênicas. E o que é uma celebração ecumênica? Certo? Olhando para a tela, deixo para vocês essa questão. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é o 21 de janeiro. Buscar esse diálogo, busque o diálogo, certo? E para finalizar aqui, trago para vocês a síntese de nossa aula. Olhando para a tela, nós temos a seguinte questão, deixando bem claro o que está na tela é, em síntese, a aceitação e o reconhecimento do valor da diversidade religiosa são desafios, certo? A serem superados para a concretização desse diálogo. Para que isso ocorra, é preciso que os interlocutores tenham consciência dos seus limites e a vulnerabilidade como seres humanos. Então, minha gente, eu me despeço de vocês, lembrando sempre, diálogo, coexistência, respeito interreligioso. Agradeço às nossas intérpretes de Libras de hoje e fique conosco. E lembre-se, diálogo, respeito interreligioso. Forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares e fique conosco.